Olá, imagine que você está diante de dois abstêmios. Duas pessoas que estão em abstinência há 5 anos, ou há 10, ou há 15, ou há 20 anos, tanto faz. Mas você está diante desses dois abstêmios. Aí você faz uma pergunta, apenas uma pergunta, para um deles e a mesma pergunta para o outro. E você obtém duas respostas totalmente diferentes. Você faz uma pergunta e cada um deles vai te dar uma resposta diferente sobre essa mesma pergunta. Como eles estão em abstinência há muitos anos, isso quer dizer que ambas as respostas estão, de certo modo, corretas, porque eles estão em abstinência, então está funcionando. Nesse vídeo eu vou te explicar qual que é essa pergunta, eu vou te explicar quais são as duas respostas e também vou falar sobre esses dois grandes caminhos que existem dentro da abstinência. Se você estuda abstinência, você precisa saber disso. Isso é o básico, é o princípio do início do começo, a gente fala. Tá? Se você não consegue entender quais são esses dois caminhos, esses dois pontos de partida da abstinência, se você não entende isso, você não entende absolutamente nada sobre abstinência, certo? Fica comigo até o final, que no final desse vídeo eu ainda vou dar uma dica muito importante para quem está tentando iniciar a abstinência e não está conseguindo, está patinando, fica 2, 3 meses em abstinência, recai, fica 6 meses em abstinência, recai de novo. Então fica comigo que no final desse vídeo, se você assistir o vídeo inteiro, você vai entender a dica que eu vou te dar lá no final. Meu nome é Pericles Zimmermann, eu sou idealizador e voluntário da Abstemiologia, tenho vários livros publicados sobre o tema e também temos vários cursos disponíveis online. Bom, indo direto ao tema do vídeo. Você faz uma pergunta para duas pessoas que estão em abstinência, cada uma delas vai te responder de um modo diferente. Esses são os dois grandes caminhos de abstinência que tem. Qual é a pergunta que você faz para obter esse direcionamento, para saber quais são esses dois caminhos? A pergunta é a seguinte: quem é o responsável pela sua abstinência? Eu vou repetir a pergunta. Quem é o responsável pela sua abstinência? Então veja só, as respostas dessa pergunta vão seguir dois caminhos. Eu vou apresentar um, depois vou apresentar o outro, certo? Então eu vou tentar fazer o vídeo do modo mais didático possível. Então você pergunta para a pessoa: quem é o responsável pela sua abstinência? Aí vamos imaginar que essa pessoa lhe responda assim: o responsável pela minha abstinência é Deus, é um poder superior, é o meu filho, é determinado medicamento, é determinado evento. Então veja só, você perguntou para essa pessoa quem é o responsável pela abstinência e ela está te dizendo que o responsável é algo externo a ela, algo que está fora dela. Aquilo é o responsável por ela, pela abstinência dela, né? Aquilo é responsável para que ela tenha conseguido todos esses anos de abstinência, certo? Então pode ser a religião, pode ser algo que ela ingeriu, como aquela água do Mediterrâneo, pode ser ibogaína, pode ser determinado tipo de medicamento. Aquilo é o responsável pela abstinência dela. Então não importa o que seja, mas é um fator externo. A gente diz que essa abstinência ela está com a responsabilidade no locus externo, no locus exterior, no local externo à pessoa. Então a gente chama essa de abstinência, como ela está fora, é exo. Então uma abstinência exógena, certo? O responsável pela abstinência não é a própria pessoa, mas é algo externo a ela. O que é que tem de errado nisso? Nada. Essa pessoa pode estar em abstinência 5 anos, 10, 15, 20. Existem milhares de pessoas que estão em abstinência pensando dessa forma. O que é que a gente pontua nesse aspecto? Às vezes a pessoa te diz assim que ela está em abstinência por causa de determinado grupo anônimo. Veja,
A causa da abstinência dela, o fundamento da abstinência dela é determinado grupo anônimo, é o filho, é o remédio, é Deus, é a religião, é algo externo. Aquilo é o fundamento da abstinência dela. Bom, o problema que ocorre é que se esse algo externo deixa de existir, em tese ela perderia esse fundamento da sua abstinência e poderia voltar ao universo da adicção. Mas se a pessoa já está com 5, 10, 15 ou 20 anos de abstinência pensando dessa forma, é porque ela já aprendeu, né? Ela já tem um lastro abstêmio, ela já tem um passado de abstinência grande o suficiente e que faz com que ela se mantenha em abstinência mesmo perdendo eventualmente esse locus externo. Tá? Esse é um modelo de abstinência, existem inúmeros abstêmios que seguem esse modelo. Tá? Nós podemos citar os abstêmios do Wundermitta, por exemplo, que são aqueles do efeito milagroso, né? Que tomam medicamento, ou tem algum insight, ou acontece algum evento, e atribuem a esse fenômeno a responsabilidade pela sua abstinência. Né? O fundamento da sua abstinência está neste fenômeno. Bom, tem o abstêmio por trauma também, ele é muito comum nesse fenômeno, né? Então a pessoa passa por um trauma muito grande e aquele evento é o responsável para que ela fique em abstinência, tá? Existem inúmeras situações, existem milhares de pessoas que estão em abstinência com base nesse fenômeno da abstinência exógena. Bom, a mesma pergunta, qual é o fundamento da sua abstinência? O que faz com que você fique em abstinência? Né? Esses tipos, esses modelos de pergunta, na verdade o que elas estão investigando é a base, é o fundamento da abstinência. Né? Então ela tem esse elemento exógeno, mas para alguns abstêmios, quando você faz essa pergunta, ele te diz assim, o responsável pela minha abstinência sou eu mesmo. Eu sou responsável por ela. Bom, para esses abstêmios, o locus está interno, é um locus de dentro. Ele é o responsável pela abstinência dele. E então, eventos como o sistema religioso, por exemplo, o Deus, o poder superior, medicamentos, insights, todos esses outros eventos, eles não são os responsáveis pela abstinência, mas eles são o meio pelo qual ele obteve a abstinência. Certo? Mas o responsável pela abstinência é ele mesmo. Veja que essa é uma abstinência diferente da outra. Enquanto a outra atribui a responsabilidade ao externo, essa abstinência atribui a responsabilidade a um elemento interno, do sujeito, da própria pessoa. Então a gente diz que essa é uma abstinência de dentro, uma abstinência endógena. Esses dois grandes modelos de abstinência que existem, não existem muitos outros. São esses dois grandes troncos de onde se ramificam diversos outros modalidades de abstêmios. Tá? Nós temos essa abstinência exógena, que atribui a um fator externo, e temos a endógena, que atribui a responsabilidade pela abstinência a um fator interno. Tá legal? Bom, até agora, sem problemas. O que ocorre com esses dois eventos? Existem milhares de abstêmios nesses dois eventos, mas o que ocorre? Às vezes, o abstêmio exógeno pode confundir uma técnica para ficar em abstinência com a própria abstinência. Então ele confunde esses eventos. Tá? Então, por exemplo, a frequência, um grupo religioso, ela é muito útil para a abstinência. Né? Ela afasta a pessoa daquele universo da adicção e ela é extremamente útil. Ela cria novos laços afetivos, novas afinidades. Então, o sistema ideológico religioso ele é muito útil para a pessoa manter a sua abstinência. O que ocorre é que o abstêmio exógeno, né, que põe essa responsabilidade no fator externo, ele atribui a esse sistema, por exemplo, a esse sistema, pode ser outros, né, mas atribui a esse sistema a responsabilidade pela sua abstinência. Tá? Então, nós já tivemos algumas situações onde esses abstêmios saíram do grupo religioso e recaíram. Né? Por que eles recaíram? Porque aquilo que era responsável pela abstinência deles deixou de existir. Esse é um fenômeno muito comum com filhos. Então a pessoa está em abstinência, você pergunta qual é o fundamento, ela diz é o meu filho. Ou é minha sala de grupo anônimo. Entendeu? E se a sala fechar, ou se o filho sai de casa, ou se acontece alguma separação entre essa pessoa que está em abstinência e o seu filho, o seu ente querido que fundamenta a sua abstinência, se ocorre um rompimento ali, ela pode perder a própria abstinência, certo?
Então se confunde um pouco a técnica para ficar em abstinência com a própria abstinência. Mas tirando isso, a pessoa está 5, 10, 15, 20 anos de abstinência, valeu. Tá? Ela já achou o caminho dela. No abstêmio endógeno, naquele que é responsável pela própria abstinência, o problema existe na recaída. Caso ele recaia, como ele é o responsável pela própria abstinência, a culpa da recaída é muito interiorizada, ele é muito subjetiva, ela tem uma carga muito mais pesada, ele sente uma culpa muito mais forte porque ele não conseguiu se manter na abstinência. Tá? No abstêmio endógeno, né, na pessoa que é responsável pela própria abstinência, ela entende isso, existe uma separação bem nítida entre as técnicas para manter a abstinência e a abstinência em si. Tá? Então, veja, esses são os dois grandes caminhos que nós temos de abstinência. Eu acho que já deu para entender, eu vou deixar o link do material escrito, se você tiver qualquer dúvida, olha o link do material escrito, que vai ficar bem didático, bem útil mesmo. A dica final, e essa era aqui que eu queria chegar. Eu expliquei os dois grandes caminhos de abstinência para chegar nessa dica aqui, para que você que está tentando ficar em abstinência, ou seu familiar que está tentando ficar em abstinência, consiga entender esse mecanismo que eu vou explicar. Se você está há 2 meses de abstinência, recai, 4 meses de abstinência, recai, 6 meses de abstinência e recai, se você não consegue um grande lastro de abstinência, um grande tempo abstêmio, que a gente chama lastro abstêmio, se você não está conseguindo elastecer esse período, o que eu recomendo? Qual é a sua abstinência? Ela é endógena ou ela é exógena? Quem é o responsável por ela? É você ou é um fator externo? Se você pensa que é um fator externo e você não consegue ficar em abstinência, eu recomendo que você comece a pensar que é um fator interno, que você é o responsável. Da mesma forma, se você pensa que o responsável pela sua abstinência é você mesmo, mas você não consegue ficar em abstinência, então eu recomendo que você comece a pensar que o responsável é um fator externo. Você entendeu o raciocínio? Então o que eu recomendo? Que você mude a linha que você está seguindo. Se você está seguindo uma linha de abstinência exógena, mas não consegue ficar muito tempo em abstinência, mude para abstinência endógena. Se você está seguindo uma linha de abstinência endógena e não consegue ficar muito tempo em abstinência, mude para abstinência exógena. Essa é a dica, essa é a chave de ouro para conseguir fazer aumentar esse lastro abstêmio. Tá legal? Então, esses são os dois grandes modelos de abstinência que existem. Uma última dica, né? Não vou me aprofundar muito para não deixar esse vídeo muito longo, mas uma última dica: existem alguns casos raros onde, ao você perguntar para a pessoa quem é o responsável pela sua abstinência, ela ela te dá uma resposta mista. Ou seja, às vezes é uma abstinência exógena, às vezes é uma abstinência endógena. Tá? Isso pode acontecer? Pode, principalmente quando a pessoa tem um período de abstinência muito longo. Tá? Se ela tiver 15, 20, 25 anos de abstinência, a resposta dela pode ser um pouco mista. Por que isso ocorre? Porque ela tem muitos fundamentos para a abstinência dela. Ela não se baseia só numa linha exógena ou numa linha endógena. Ela tem tantos fundamentos que ela já confunde o fundamento da abstinência dela. Tá? Então, às vezes, uma pessoa com 20 anos de abstinência vai te dizer que o responsável pela abstinência é ela mesma, e que ela está nessa situação e tudo mais para ajudar o filho. Ou seja, ele atribui ao filho uma carga de responsabilidade pela própria abstinência, entendeu? Então ele te apresenta uma abstinência endógena, mas também tem uma exógena. Então ele tem uma abstinência mista, tá? Mas para chegar nessa abstinência mista, normalmente a pessoa tem que ter longos períodos de abstinência, tá? São muitos anos. Então a dica que fica para esse vídeo, resumindo tudo, existem duas grandes linhas de abstinência que fundamentam a sua abstinência. Quem é o responsável pela sua abstinência? É algo externo, abstinência exógena, ou é algo interno, abstinência endógena, certo? Se você não consegue ficar em abstinência, ou o seu familiar não está conseguindo ficar em abstinência, seguindo uma dessas linhas, o que eu recomendo, troque a linha, troque o fundamento, mude de uma para outra, que eu tenho certeza absoluta que isso pode te ajudar bastante. Obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo.